mais uma noite fantástica, que Deus abençoe todo mundo e que nossos irmãos espirituais felizes, nossos protetores, nos inspirem mais uma noite. E vamos lá então para os trabalhos. Nós vamos começar então o nosso trabalho de hoje. Não esqueçam aí de quem é que está entrando agora. Primeira vez que você entrou, entra lá no YouTube, aí no canal, na parte principal da página, clica na inscrição, depois você clica aí no nosso vídeo, ok? Para dar uma expandida no alcance do nosso trabalho aí, ok? Então, como a gente vinha falando, nosso momento na Terra é de preparação para o nosso desencarne. Então a gente pensa numa evolução espiritual, obviamente, ela é a ideia. Todavia, nós temos que pensar nesta vida, o que nós podemos fazer nessa vida. Então, com essa ideia, com esse objetivo, é que a gente transmite esse trabalho, né, para que a gente aos pouquinhos, não com passos muito grandes, né, não tem como, mas com passos pequenos, passos de formiga, a gente possa evoluir um pouquinho na nossa existência, né? E esse é o momento, nós temos que aproveitar o momento para a gente deixar um pouquinho de lado essa vida material que agride tanto a gente e começar a caminhar um pouquinho mais para o lado dos espíritos, que é o nosso destino, é voltar para o mundo espiritual cedo ou tarde. Na semana passada nós falamos, como vocês podem ver aqui atrás, estamos no capítulo dos espíritos, né? E a gente estava falando sobre a origem e a natureza dos espíritos. Beleza? Então vamos lá. Mundo normal primitivo. Muito interessante aqui, mais um capítulo. Depois de falar essa parte que é bem curtinha, a gente vai entrar nas formas do espírito. Quem estiver assistindo aí, não sai daí, porque é muito bacana. Também nós vamos falar sobre o perispírito. Então vamos abordar um assunto muito bacana, muito legal. Tenho certeza que vocês vão gostar. Ok? Vamos lá então. Pergunta 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Então aqui é aquele negócio, o mundo espiritual vai sempre existir. Vocês vão ver que vai falar mundo espírita, né? Até então, na época de Kardec, nós não tínhamos essas definições de mundo espiritual, de espiritualidade e também da religião espírita. Era tudo uma coisa só, ou seja, quando falava de mundo espírita, não estava falando do mundo dos espíritas, estava falando do mundo espiritual, tá? Hoje já tem uma conotação diferente. Então aqui, né, nós vamos perceber que, independente da Terra existir, o mundo espiritual sempre vai existir. E os outros planetas que vão sendo criados, mas o mundo espiritual sempre vai existir. Então, o mundo espiritual antecede todos os planetas físicos, corpóreos, né, que se pode tocar, né, que nós podemos tocar com a nossa mão, né, se assim podemos dizer, já que o máximo que nós chegamos foi na Lua. Mas o mundo espiritual sempre existiu e sempre vai existir. Aliás, sempre existiu não. Existe depois de Deus. Mas como Deus é eterno, acredito que o mundo espiritual também seja uma das primeiras criações de Deus. Então é quase eterno. Vamos tentar lembrar disso. Pergunta 85. Qual dos dois, o mundo espiritual ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? É o mundo espiritual. Aqui fala espírita, como eu expliquei, espiritual. Que pré-existe e sobrevive a tudo. Ou seja, se sobrevive a tudo e pré-existe, ele é eterno, né? Ele é eterno. Teve um início e não vai acabar mais. 86. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espiritual? Pode ver que a pergunta
ela vai ficando mais, né, à medida que a gente vai avançando, vai ficando mais complexo. Então lá, o mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espiritual. Com certeza, de certo, eles são independentes, ou seja, um vive sem o outro. Contudo, é incessante a correlação entre ambos. É como se são independentes, né, mas um influencia no outro. Porquanto um sobre o outro incessantemente reage. Então, na existência do mundo espiritual, o mundo físico vai sofrer os seus reflexos e vice-versa. Então, se hoje, por exemplo, acontecer um cataclismo aqui na Terra, vai ter um reflexo sim no mundo espiritual. No meio, do jeito deles viverem, pode ser sim, porque se trata de uma comunidade. Então, a partir do momento que a gente tem um cataclismo, tem desencarnes em massa, e aí, automaticamente, vai começar a modificar também o comportamento de quem vive no mundo espiritual. Isso nós falamos aí, né, de alguma forma, tanto das colônias espirituais como as zonas de vibração negativa. Estávamos falando sobre a influência, então, da Terra no mundo espiritual. Então é vice-versa. Tem sim essa influência, né? Porque tudo que vai acontecendo aqui vai acabar dando algum tipo de reflexo do outro lado. Agora, o que acontece fisicamente já não tem reflexo, né? Então, quer dizer, se a Terra deixar de existir por algum motivo, o mundo espiritual não vai ser abalado, vamos dizer assim, em sua essência, né? Claro que vai abalar sim os espíritos que lá vivem, né? Vai abalar sim, porque em alguns aspectos, por conta das moradias, vai acabar, vai ter que transferir espírito para outro planeta, vai ter que mudar, porque são cidades, né, com milhões de pessoas, assim como aqui, e aí de repente você transfere 7 bilhões de pessoas de uma vez para o mundo espiritual, pronto, é o caos. Então isso não vai acontecer, tá? Quando for acontecer, né, assim, se está acontecendo essa situação da mudança de espíritos para lá, é transitório, conforme já vem acontecendo, né? Nossa transição planetária já vem sendo feita e aos pouquinhos o mundo de lá, o mundo espiritual, vai sendo habitado pelos espíritos daqui e vice-versa, porque nós estamos entrando no mundo de regeneração. Ok? Para vocês que não sabem o que eu estou falando, procurem maratonar nossas lives aí, se vocês tiverem paciência, que é muito bom, vocês vão entender o que eu estou falando. Ocupam os espíritos, a pergunta 87, ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Então a gente esperava aqui uma resposta geográfica, né, e não aconteceu, né? E aí os espíritos falam para Kardec, estão por toda parte. Então nesse momento, você que está nos assistindo aí no YouTube e aqui no Instagram, saiba que tem um espírito, pelo menos um aí do seu lado. E aqui do meu lado, tenho certeza que tem nossos irmãos espirituais também aí trazendo um pouco de inspiração. E se a gente deixar a nossa vibração cair, vão ter aí os irmãozinhos também que vão se aproveitar de um ambiente negativo para se aconchegar, né? Mas vamos continuar com a nossa vibração positiva para que isso não aconteça. Então ele fala assim, povoam infinitamente os espaços infinitos. Então, tudo está ocupado por espírito. Tudo. Tudo. Não tem lugar... no mar também. No mar também tem. No abismo lá também tem espírito. No espaço também vai ter. No outro planeta também. Então todo lugar. Não existe vazio, né? Mas o espaço é feito de um vazio. Não. Nada não existe. Sempre tem alguma coisa, né? Deus não cria nada. Sempre cria alguma coisa. Então não existe vácuo. Existe uma coisa sem alguma coisa visível. Existe ali um espaço sem alguma coisa visível. Mas não é porque a gente não vê que não tem nada, né? É isso aí. Então, tendes muito deles de contínuo ao vosso lado, ou seja, continuamente tem alguém, sempre vai ter alguém do nosso lado. Esse de contínuo é isso aí mesmo. Observando-vos e sobre vós atuando. Então, lembra que Jesus falava que milhões de vistas vos espreitam? E é isso aí mesmo.
Então a gente, por mais que esteja num lugar que às nossas vistas está vazio, sempre vai ter alguém nos olhando. Por isso que não tem como escapar das nossas atitudes. Uma vez cometida a atitude, pode ter certeza que vai ter alguém ali vigiando, né? Então não estamos sozinhos. Por isso que a gente tem que, como eu disse no comecinho lá pelo YouTube, nós temos que tomar cuidado com os nossos passos, aproveitar para nos espiritualizar, deixar um pouquinho de lado essa vida material e se preparar para um desencarne tranquilo, porque esse é o nosso destino. Você que está aí do outro lado, eu sinto informar, mas você vai morrer. A gente vai desencarnar. Então a gente precisa preparar o momento de desencarne, visando a nossa evolução espiritual, tentando de alguma maneira entender um pouquinho mais e praticar aquilo que Jesus nos trouxe, para que nosso desencarne seja mais tranquilo, seja mais sereno, né? Então esse é o momento, vamos nos espiritualizar. Por isso que o nome do canal é Espiritualizando. Né? Não quero ser prepotente, né? Nem nada, não quero ser, vamos dizer assim, uma pessoa tendenciosa que quer sei lá, alguém imaginar que eu quero ser um profeta, nada disso. É fazer cada um a sua parte, as pouquinhas pessoas que me veem, né, vai ter um conteúdo, pelo menos aqui, produtivo, um conteúdo edificante, né, com esse ponto de vista que, na minha opinião, é humilde e eu só retransmito aquilo que é passado. Então eu sou como se fosse vamos dizer assim, como que fala mesmo quando como que é? Não é o professor, né? O professor longe de ser, é o monitor. A gente é o monitor. A gente passa para frente uma coisinha ou outra que a gente aprende. Né? E essa é a ideia, não morrer com a gente um pouco que a gente aprende. Então, aqui ele fala, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes. Então, só não percebe aqueles que não têm uma mediunidade aflorada ou quando o espírito não deixa mesmo ser visto, né? Pois que os espíritos são uma das potências da natureza. Então, mais uma vez, se nós somos potências da natureza, nós temos que estar em harmonia com a natureza. E quando a gente pratica algum ato leviano, um ato maldoso, a gente está em desunião, a gente está em discórdia com a natureza. E aí o que acontece? A natureza volta para cobrar e para colocar o equilíbrio, né? Para trazer de volta o equilíbrio dela. Né? Então, se a gente está fora do equilíbrio, a gente vai acabar sofrendo se a gente não age de uma maneira correta, se a gente não age pelo amor, se a gente não age de maneira cristã, né? Quem não age de uma maneira decente, a gente vai ser consertado, a gente vai ser colocado na linha forçosamente. Né? E também aqui os instrumentos. Nós somos instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Ou seja, Deus conta com a gente. Deus conta que a gente vai conseguir nos desenvolvermos e também fazer parte de sua seara do bem, para que a gente possa também trazer com a gente, né? A gente com a gente, você viu que ficou uma coisa bonita de se falar, mas que possamos trazer conosco, mais bonito, né? O tanto de pessoas, né, que estejam aí na caminhada, o quanto possível, para que a gente não volte sozinho para o outro lado, trazendo bastante gente no nosso vácuo, ou pelo menos a gente de mão dada com bastante irmãozinhos aí, todos no mesmo destino, todos no mesmo caminho, que é o importante. Porque se a gente chegar lá sozinho, a gente uma hora ou outra vai ter que voltar para buscar quem ficou para trás. E assim é o que acontece com a gente que está aqui para trás. Então tem os irmãozinhos aí na frente que está dando a mãozinha para nós, para a gente acompanhar. Só que às vezes a gente é meio atrapalhado, né? A gente é meio cabeça dura e deixa de pegar na mão desses irmãozinhos que estão nos puxando, porque a gente é birrento. Nem todos, porém, vão a toda parte, ou seja, não são todos os espíritos que podem ultrapassar alguns limítrofes, né? Algumas geografias. Então aqui ele fala, por isso que há regiões interditas
aos menos adiantados, ou seja, se a gente bater na portinha lá do nosso lar, a gente vai ganhar um não. Então a gente tem que trabalhar bastante para que um dia nós possamos ultrapassar todas as fronteiras, né? Inclusive a negativa, né? As vibrações inferiores, porque lá a gente vai ter que trabalhar também em favor daqueles que ficaram para trás. E, com certeza, já tem nossos irmãos mais adiantados que vão trabalhar também por nós se eventualmente tivermos que passar pelas regiões umbralinas, né? Então, pessoal, essa é a parte segunda do capítulo 1, que fala aí sobre os mundos, né? Aqui, como que é mesmo? O mundo normal primitivo. Então é o mundo principal, né? Principal não, vamos falar o princípio, né? Não principal, o começo, para a gente poder entender sobre o mundo dos espíritos, ok? Então vamos lá, forma e ubiquidade dos espíritos. Então é muito legal essa parte, porque a gente vai entender como que é formado a natureza aqui, ó, a essência do espírito, né? Não, vamos dizer assim, pelo que compõe a parte inteligente, mas sim pelo que compõe a parte visual, a parte tangível. É isso que a gente vai aprender um pouquinho agora, tá? Vou colocar um pouquinho aqui. Maria, vou deixar o seu um pouquinho de lado aqui, tá, Maria? Só para desse lado, pronto, melhorou. Porque aí a gente consegue ver o livrinho aqui. Ok? Então, pergunta número 88. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Para vós, não. Então, forma determinada, limitada e constante. Então, determinada, ela vai ter vai ser uma coisa a ser definida. Limitada, ou seja, ela tem um começo e um fim. E constante, constante, o que a gente pode colocar aqui como constante? Poderia ser também aqui um sinônimo de ilimitado, né? Bom, vamos lá. Para vós, não. Para nós, sim. Ou seja, para nós tem forma determinada, limitada e constante, mas para vós, não. Né? Essa é a primeira questão. Então, quer dizer, vocês não têm aí capacidade de enxergar mais do que a gente enxerga. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Ou seja, é uma coisa que não se pega, não dá para você pegar. Você consegue pegar o fogo? Você, no máximo, consegue pegar aquilo que produz o fogo, mas você não pega ele na mão. Né? Uma hora vai apagar e vai queimar tua mão. Uma centelha etérea, um clarão. Então, quer dizer, é uma luz. É isso que ele quer dizer. Né? Então, dá para definir de uma maneira assim. A constância, enquanto você alimenta, quer dizer que ele está ali, né? Vibrando, está ali, existindo. Né? Mas isso é uma comparação só, não quer dizer que é isso de verdade, né? Então, essa chama ou centelha tem cor? Tem uma cor que para vós vai do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Então, pessoal, aquele que vai... quanto mais iluminado, obviamente, mais luz. O nome já diz, iluminado. Quanto mais alto, mais luz. Quanto maior, quanto mais puro, mais luz. Muitos dos espíritos iluminados não se fazem tão iluminados para nós. Ou seja, eles dão uma diminuída na sua luz para não humilhar a gente. Né? Então eles... mas quando a gente consegue enxergar, a gente vê uma coisa muito colorida, a gente vê aí uma coisa que você vê que é mais feliz, né? uma aparência feliz. Já nós, né, que ainda estamos nessa evolução, a gente é opaco ainda. Né? A gente ainda não tem essa não somos tão luminosos, não somos iluminados assim que nem eles. Então é fácil de identificar quem é encarnado, né, e quem está na vibração negativa. Aquele que está na vibração negativa, ele não emite luz. Não emite, ele pode tentar, mas não vai conseguir. Né? E mesmo se conseguir, não vai ser uma coisa falsa, vai ser fácil de identificar para quem está do outro lado. Para nós, eles podem vir de uma maneira que
eu falo dos infelizes que pode nos enganar. Para aquele que é desavisado, com certeza vai cair na lorota de um ou outro aí que tiver, né, na medida que a pessoa tiver uma mediunidade, ela pode cair sim, né, numa lorota aí. Mas o espírito iluminado, ele por si só, ele é alegre, tem uma coisa alegre, tem uma coisa gostosa, é cintilante, né? Então, e outra, para nós, alguns desses espíritos, quando são mais íntimos da gente, eles têm alguns detalhes que eles nos contam que sempre vai ter com eles, né? Alguma coisa ou outra que vai se destacar na aparência. Então, vocês vão ver aqui, né, que lá na frente, um pouquinho mais à frente, vocês vão ver que tem alguns detalhes em alguns espíritos iluminados que o espírito infeliz não consegue imitar, né? Então, para você que tem vidência, clarividência, consegue ver espírito, toma cuidado. Nem sempre o espírito bonitinho é o espírito mais feliz de todos. Às vezes ele pode ser um feinho, mas a sua luminosidade é o que conta, ok? Travou aqui no Instagram, mas eu vou continuar, ok? Então é isso aí, vamos lá. Então ele fala que aqui a luz é de acordo com a evolução espiritual de cada um. Então representam-se de ordinário os gênios, ou seja, os espíritos mais evoluídos, né? Com uma chama ou estrela na fronte, ou seja, na testa, né? Então existem alguns espíritos que aparecem com uma coisa que parece um terceiro olho. Então ele ilumina bem no centro da testa, ok? E essa iluminação aí no centro da testa é um sinal de evolução, né? Deixa eu passar um pouquinho para cá, para a gente continuar. Isso, aí eu consigo ver vocês e me centralizar aqui. Então, eu já tive a oportunidade de ver espírito com essa luminosidade no meio da testa, que parece mesmo um terceiro olho, né? É uma coisa iluminada, parece uma pedra preciosa, né? Bem iluminada mesmo. Então, mas existem outros tipos também de forma de identificar. É uma alegoria, ou seja, é uma dor, uma coisa, né, que não uma dor, na alegoria a gente pode dizer que é uma metáfora, que lembra a natureza essencial dos espíritos. Então, vamos dizer assim, é uma coisa para imaginar a natureza essencial dos espíritos. Essa luminosidade no meio da testa, né? Colocam no alto da cabeça, né, como se fosse uma coroa, porque aí está a sede da inteligência. Então é por isso que isso vai no meio da cabeça ou vai na testa, para demonstrar, mas isso, pessoal, é assim. É uma forma de apresentação, porque ao longo dessa tratativa, vamos dizer assim, com os espíritos, eles não vão precisar sempre se apresentar dessa maneira. Aliás, poucos se apresentam dessa maneira. É só para uma primeira vez. Porque na segunda eles vão, com certeza, passar uma cortina por cima disso daí, para que não nos humilhe. Mas será que nós vamos sentir humilhados? Alguns sim. Alguns podem se sentir humilhados, mas eles, para evitar qualquer tipo de constrangimento, ou para que também não sejam venerados por algo que eles não são, como Jesus o eles não se fazem dessa maneira. Então eles vêm humildes, vêm às vezes sem qualquer tipo de luminosidade. No entanto, por necessidade, às vezes, eles se demonstram luminosos para que seja apresentado e para que você, aquele que tem a clarividência, não desconfie, né, daquele ser. Todavia, porém, entretanto, é bom lembrar que não é pela visão que nós detectamos o espírito, e sim pelo seu comportamento, pelas suas obras. Então você pode pegar, vamos supor que tem alguém que consiga copiar a luminosidade de alguém. E é pela boca, pelo que ele fala, é pelo seu comportamento que a gente vai identificar se o espírito é bom ou não é bom. Então não adianta ser iluminado, todo bonitinho, parecendo uma árvore de Natal, se fala um monte de besteira, né? Se fala um monte de coisa que não tem nada a ver. Por isso que a gente fala, volte no livro dos Espíritos, lá na introdução,
Que lá vocês, lá no comecinho também das perguntas e respostas, quando a gente vai falar dos atributos da divindade. E se você leu e assistiu às nossas lives, você vai lembrar que os atributos da divindade é o que dá característica para as coisas boas de Deus. E se alguém trazer alguma coisa além daquilo, aliás, aquém daquilo, porque além só Deus mesmo, aquém daquilo ali, você pode ter certeza que não é um ser bom. Não traz nem nada de bom. Então não adianta vir com toda essa pompa e não falar nada com nada, ou trazer um monte de palavras sem sentido algum. E o Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, ele deixa isso muito claro. Deixa o alerta. Cuidado com os embusteiros. Ele fala isso. Ok? É isso daí. Então vamos para o 89 aqui. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim. Porque senão seria Deus, ou seria Jesus, né? Mas fazem-no com a rapidez do pensamento. Então existe um tempo sim, né? Vocês vão entender isso agora. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Aí a resposta, né? Essa foi a pergunta do Kardec. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Aí o Kardec fala, ou o Espírito fala. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Pois que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. Então, ele não quer dizer que o pensamento é o espírito. O pensamento é atributo do espírito. Então, o espírito pensa, vou para tal lugar, e ele vai. Mas isso, pessoal, é de acordo com a evolução do espírito. Porque se eu desencarnar agora, se eu pensar estarei em tal lugar, eu vou de acordo com a minha vibração. Eu posso pensar, vou para o nosso lar, mas não vou. Por quê? Porque eu não tenho capacidade ainda de ir para o nosso lar. Então, não basta pensar, tem que estar numa vibração capaz, né? Numa vibração boa para isso. Então, não adianta achar que é só um pensamento. Aqui ele fala que é um princípio. No Livro dos Espíritos está falando que é um princípio. Aqui nós estamos levando em consideração os espíritos que têm essa capacidade de viajar com rapidez, na velocidade do pensamento. No entanto, é necessário aí que nós tenhamos uma vibração positiva para que isso aconteça, ok? Então, vamos para a pergunta 90, né? Vamos para a pergunta 90, porque a pergunta 89 a gente já deixou para trás. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado ao lugar aonde quer ir? Olha que pergunta interessante. Então, olha aqui. Eu vou até já dar uma grifadinha para vocês verem aqui, né? Olha que bacana. Se transporta de um lugar a outro, né? O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre? Olha só que interessante. Dos espaços. É como se o pessoal... A pergunta do Kardec é muito além, parece que do próprio tempo dele, né? É tipo assim, se fosse hoje, ele poderia fazer um teletransporte. Será que ele se teletransporta? Não, aqui o Kardec, de acordo com o seu tempo, embora muito além do seu tempo, né? Ele faz uma pergunta muito interessante. E a resposta é interessante também, né? Dá-se uma e outra coisa, olha só. Então, quer dizer, o espírito ele pode se transpor de um lado ao outro na velocidade do pensamento sem precisar se dar conta de tudo aquilo que ele percorreu. Então ele não precisa exatamente olhar toda a paisagem, olhar as plantas, as árvores. Não, ele atravessa tudo isso sem se dar conta de que aquilo que aconteceu, porque foi muito rápido. Ok? Mas ele pode também parar, é o que vai falar aqui, olha só. Dá-se uma e outra coisa, ou seja, ele pode ir tanto rápido quanto devagar. O espírito pode perfeitamente, se ou quiser, inteirar-se da distância que percorre, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade. Olha que legal! Bem como da sua natureza, mais ou menos... Olha só que legal! Bem como da sua natureza, mais ou menos depurada. O que quer dizer mais ou menos depurada? Depende da evolução espiritual. Se você for ainda um espírito em evolução, não vai ter essa capacidade.
Não é? Não existe milagre, não existe magia. Existe evolução espiritual. Existe capacidade. Entendeu? Então, Jesus está em todos os lugares da Terra, porque assim como o Sol, ele ilumina tudo. Né? Então, o Sol está lá, ele é um só. Ele pode iluminar tudo, pelo menos de um lado. Né? Se a Terra fosse plana, iluminaria tudo. Desculpa os terraplanistas, mas não é assim que funciona. Ok? Então, Jesus é muito mais do que o Sol. Então, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele é muita luz, muita luz. Mas nós não podemos. Alguns intermediários entre nós e Jesus podem atravessar o planeta inteiro na velocidade da luz, na velocidade do pensamento, mas vai ter muitos nós ainda, espíritos imperfeitos, caminhando vagarosamente. Né? E aí nós não temos ainda essa capacidade nem de imaginar em tal lugar, quem dirá ainda fazer uma viagem a lá Mr. Spock. Não tem jeito. Saudoso Mr. Spock. Vamos lá então? 91. É a pergunta 91. A matéria opõe obstáculo aos espíritos? O que vocês acham? Imagina o fantasminha, camarada, o Gasparzinho, ele atravessa a parede. Então, a pergunta é, a matéria opõe obstáculo aos espíritos? Nenhum obstáculo, não opõe nada. Eles passam através de tudo. Tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Ou seja, tudo é possível para o espírito. Como eu falo, capacidade. Se o espírito ainda acha que está vivo, ele não vai conseguir atravessar uma porta. Nem se tiver aberta. Nem se tiver aberta. Porque ele ainda vai olhar assim e falar, será que tem alguém? Dá licença. Ainda vai pedir licença para entrar. Né? Se ainda for um espírito educado, né? Se for um espírito educado, né? Assim, teve uma boa educação, ele vai perguntar se pode entrar ou não. Então, se não tiver capacidade, se ele acreditar que está vivo ainda, ele vai dar com a porta na cara e vai ainda achar ruim. Né? Tem espírito que acha ruim quando você tira as roupas do guarda-roupa e põe para doar, quando ele deixa para trás tudo isso, porque ele acha que está vivo, acha que vai ficar pelado. Acontece. Muito. Muito, mas muito mesmo. Espírito que ainda é atrelado ao mundo material. Não esquece de jeito nenhum que ficou para trás. Ele acha que as pessoas deram as costas e continua ali sendo ignorado. E por muito tempo ignorado e não passa pela cabeça que está desencarnado. É uma coisa muito triste. Muito triste. A sensação de abandono, a sensação de ser uma pessoa... de achar que não é mais querido. Que as pessoas não lhe dão bola a mais. Isso é triste. Isso aí é apego ao mundo material. Duvidar com todas as forças que não existe vida após a morte, que não existe Deus, né? Que acha que vai desencarnar e vai direto para o céu, um céu cheio de anjos, tocando harpas nas nuvens. E às vezes não. E isso não está próximo nem um pouco da nossa realidade. A realidade é totalmente diferente. Né? Então, por isso que a gente tem que aproveitar agora o momento, aproveitar agora para nos espiritualizarmos. Não é espiritualizarmos, não é conhecer só o espiritismo. Quando a gente fala espiritualizarmos, é dar menos importância para a parte material. E a partir do momento que você dá menos importância para a parte material, você começa a agradar mais as pessoas. Você passa a doar mais o que é teu. O teu tempo, você passa a doar mais o teu jeito, o teu comportamento para as outras pessoas, passa a doar mais as coisas físicas que você tem, tudo que é material, passa a não ter a mesma importância, passa a dar mais valor para as pessoas que estão ao teu lado. Então é isso aí, né? Vamos lá, pergunta 92. Tem os espíritos o dom da ubiquidade? Palavra ubiquidade, ou seja, estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, se dividir em vários pedacinhos, estar em vários lugares ao mesmo tempo. Por outras palavras, um espírito pode dividir-se?
ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Resposta é não. Não pode, ele pode estar em vários lugares, mas não pode ser dividido, ser dividido em vários pedacinhos ao mesmo, né, ao mesmo tempo ali, né? A resposta é mais simples dos espíritos. Não pode haver divisão de um mesmo espírito. Mas cada um é um centro que irradia. O que irradia? Luz para diversos lados. Isso é que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Lembra do exemplo do Sol? É a resposta. Vês o Sol? É um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. Não existe dois sóis. A não ser na música da Cássia Eller. Todos os espíritos irradiam com igual força? Longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados, sem que se fracione para tal efeito. Ou seja, o espírito que é iluminado, ele pode sim estar com seu pensamento em tal lugar, com seu pensamento em outro lugar, em vários lugares ao mesmo tempo. Multitarefas. Uma pessoa que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ele consegue dividir a sua atenção sem atrapalhar a sua concentração. Fazendo com perfeição várias coisas ao mesmo tempo, como se lá tivesse presentes somente ali, né? Somente em tal lugar, né? Então, é isso aí, pessoal. Conseguimos aqui entender mais ou menos como funciona essa questão da ubiquidade. Então, o espírito que tem essa capacidade, ele poderia se dizer que é como se fosse uma mulher. Dizem que a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, já o homem não, né? O homem é só uma coisa e só isso, mais nada, ok? Mas não, aqui no caso o espírito ele consegue sim, dependendo da sua evolução espiritual, estar em vários lugares ao mesmo tempo. A gente tem conhecimento que existem espíritos protetores de alto grau que podem ter vários, né, protegidos e estar com esses vários protegidos ao mesmo tempo. Jesus falou isso, mas aí Jesus é outro patamar, né? Falou que quando duas ou mais pessoas falassem em seu nome, ali ele estaria. Ali estaria não, lá ele estará. Aqui ele está hoje. Ele está aqui com certeza. Não se faz fisicamente olhando, né, se mostrando para nós de uma maneira física, mas dentro dos nossos corações e ouvindo aquilo, as nossas palavras, ele com certeza está, porque ele disse que vai, que ele não vai embora enquanto todos não se salvarem. Então ele tem que ter a atenção voltada para todos, para esses 7 bilhões de espíritos que estão encarnados e para esses outros 20, 19, 15 bilhões de desencarnados. Então tem sim, ele está aqui, vai estar onde tiver, onde você menos imaginar, no mais profundo abismo lá, Jesus está, porque ele disse que vai salvar todo mundo e eu acredito nele. Eu tenho muita fé nisso, né? Então, ele sim pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, alguns podem estar em vários lugares ao mesmo tempo, mas nós não conseguimos nem estar aqui direito. Às vezes a gente está aqui e está distraído. Não estamos presentes, né? Nós não praticamos os ensinamentos do Aikido, né? Vamos estar presente. Não, às vezes a gente está aqui conversando e estamos, né, com a cabeça lá longe, né? É assim que funciona a nossa vida. Então, a gente precisa trabalhar isso para um dia estarmos em vários lugares com perfeição ao mesmo tempo. Ok? Então vamos lá. Nesse sentido, unicamente é que se deve entender o dom da ubiquidade, atribuído aos espíritos. Dá-se com eles o que se dá com uma centelha, que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Ou ainda, o que se dá com o homem que, sem mudar de lugar e sem se fracionar, transmite ordens, sinais e movimentos a diferentes pontos. Então, aqui um exemplo interessante, né? A gente tem, por exemplo, o presidente de uma empresa lança um decreto ou uma resolução ou qualquer coisa desse tipo, e essas ordens espalham. Antigamente era feito por papel, hoje em dia é feito por algumas reuniões virtuais, né?
Então é possível, né? É possível ele estar uma pessoa estar ao mesmo tempo em vários lugares, né? Fazendo transmissões, que nem eu estou agora aqui transmitindo para vocês, que pode estar em qualquer lugar do mundo. Se assim vocês quiserem assistir minha live ou assistir o meu vídeo, vocês vão poder me ver em qualquer lugar do mundo. Esses não, eles conseguem fazer isso sem precisar desse mecanismo aqui que nós temos agora. Essa é a diferença. Então nós ainda estamos ligados à matéria. Ok, pessoal? Vamos então agora entrar no capítulo perispírito. O perispírito é a apresentação do espírito, é a forma como ele vai se mostrar para você, ou para mim. Então nós não vamos enxergar o espírito luz. A gente não tem essa capacidade de enxergar a luz espiritual, né? A forma sem o perispírito. O perispírito nada mais é do que um invólucro, é uma roupagem. Então é isso que o Kardec vai perguntar aqui, e os nossos queridos irmãos iluminados, espirituais, superiores da mais alta classe espiritual, vai nos explicar aqui, ok? O espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. Bom, essa é uma pergunta interessante, né? A resposta é tão boa quanto. Envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, e é vaporosa mesmo, eu já vi, mas ainda bastante grosseira para nós, assaz vaporosa, entretanto para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Então assim, quando a pessoa está no mundo espiritual, entre elas, da mesma vibração, são físicos como nós. No entanto, quando a vibração é outra, para nós é vaporoso. É vaporoso. E para eles, independente de ser assim ou não, eles têm essa capacidade de volitar, estar, né, em vários lugares ao mesmo tempo, que a gente está falando agora por meio do pensamento, né? Então ele consegue pensar em vários lugares ao mesmo tempo, estar presente em vários lugares, mas não se divide, como foi dito agora há pouco na pergunta 92. Então, essa roupagem deles é etérea, então ela é leve, então faz com que eles possam ali se locomover com facilidade, né? São fantasminhas, mas para eles são físicos, não são assim como nós, né? Aqui, né? Aliás, são assim, como nós aqui, mas para nós eles são vaporzinho, ok? Mas é muito interessante também a gente perceber aí, buscar o que a gente já aprendeu. Para nós eles se iluminam, né? Entre eles também se iluminam. A gente pode, por exemplo, pegar alguns livros como Missionários da Luz, ou como Os Mensageiros do Nosso Lar, em que os espíritos, na hora que eles estão ali em união, fazendo as suas orações, deles sai uma iluminação muito grande, né? Pela capacidade deles, pela própria evolução. Então, existe ali uma possibilidade dentre eles ali, né? Dependendo da sua evolução também, além da roupagem, ter uma coisa iluminada. É uma coisa sensacional. Vamos então aqui para a segunda parte, onde o Kardec passa uma notinha aqui, como sempre faz. Envolvendo o germe de um fruto, há o perisperma. O que é o perisperma? Aqui no caso, o perisperma é como se fosse um invólucro de uma semente. É uma casca que envolve uma semente. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Então o ser, a centelha, ela é envolvida pelo perispírito. A centelha é a roupagem, é aquilo que a gente está falando. Então aqui, quando a gente fala de perisperma, estamos falando de uma semente, que tem aquela casca que envolve a parte que vai germinar. Muito bacana, muito bacana. 94. De onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial?
do fluido universal. Para quem assistiu as nossas lives, assistiu os nossos vídeos anteriores, o fluido universal é o hausto divino. É a criação, é o material incessantemente criado por Deus para que nós possamos usar e dar formas para as coisas. Como foi falado, nós somos co-criadores em plano menor. Jesus e outros grandes espíritos, co-criadores em plano maior. E qual que é a matéria-prima dessa criação, para que seja feita essa co-criação, aliás, é o fluido universal, a energia universal que é emanada por Deus incessantemente. Então, de onde tira o espírito seu invólucro semimaterial? Do fluido universal de cada globo. Olha que interessante. Cada globo, cada lugar, cada planeta, você tem a sua roupa. Então, quando a gente vê aquelas coisinhas os filmes de George Lucas, a gente fala, nossa, o cara tem antena, o cara tem asa, né? Vai saber se isso é inspiração ou é só uma invenção. Eu acredito que possa ser também inspiração, porque cada planeta tem uma atmosfera. Cada local espiritual vai ter a sua atmosfera. Então, cada local tem que ter o seu próprio corpo, assim como o peixe está dentro d'água. Se a gente nunca tivesse visto um peixe, a gente ia ficar doido, falar, nossa, é um extraterrestre. E na verdade é o que tem dentro da água. Então ele tem lá sua roupagem, o seu corpo para aquele ambiente. Eu acredito também que em outros planetas, mais da questão espiritual mesmo, também tem os outros aí com a sua roupagem diferente. Né? O que pode falar que eles são ETs. A gente vai ser ET um dia, hein? Não fala nada não. Que um dia a gente não vai estar aqui todo o tempo, né? Toda a existência nossa no planeta Terra. Eu acredito que a gente ainda vai galgar outros lugares, espiritualmente falando. Então, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda seu envoltório como mudais de roupa. Assim, aí não é nem conclusão, né? Eu já dei uma entonação de conclusão, não, é pergunta. Né? Então aqui a linha A, olha que bonitinho. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? Isso é muito certo. Com certeza, eu diria. É necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. Então quer dizer, vamos imaginar Jesus do seu patamar evolutivo, zilhões de anos à nossa frente, precisa voltar ao nosso plano carnal. Ele com aquela sua forma espiritual sublime, ter que baixar toda a sua vibração e encarnar num corpo grosseiro como o nosso. Esse é o maior exemplo aí de que aqueles, né, que têm outros envoltórios, né, outras roupagens, para estar no meio de nós, precisa usar a nossa roupa, que é a nossa carne, ou a nossa aparência. Porque nós, quando vamos para o mundo espiritual, nós vamos com essa aparência, nós não viramos um serzinho com lençol na cabeça. Seria estranho porque a gente não ia conseguir se identificar, né? Porque todo mundo vestido de lençol, ia ficar todo mundo igual, né? Que beleza. Vamos lá. Pergunta 95, para acabar o dia de hoje, para acabar o nosso estudo sobre o perispírito. O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Tem a forma que o espírito queira. Isso daí dá uma conversa bacana. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. Então assim, os espíritos que são infelizes, que ainda estão num sofrimento, eles não têm muita escolha, né? Eles formam aquilo que o seu psique, ou o seu psicológico, a sua vida material devastou, né? Então, o que a gente vai fazendo é devastar o nosso perispírito nessa vida. Para que, e quando a gente desencarna, essa é a nossa apresentação no mundo espiritual. Ok? Então, assim, se a gente fizer muita besteira, a nossa forma espiritual vai ser grosseira, vai ser grotesca, vai ser assustadora.
Se a gente se suicidou, a nossa forma perispiritual vai ser conforme o jeito que a gente se suicidou. Então, quer dizer, se eu me coloco num risco de sofrer um acidente e eu tenho o meu corpo todo dilacerado, porque eu quis, porque eu arrisquei e é dessa forma que eu vou para o outro lado. Então, existem aí coisas muito horrorosas. Por exemplo, aquele cara que se suicida matando um monte de gente com bomba, como a gente vê no Oriente Médio, esse cara, ele vai voltar para o lado de lá daquela forma, destruído, tendo que ser recolhido peça por peça, né? Juntar tudo, isso daí dá um trabalho, inclusive, para os nossos irmãos mais felizes, que vai ter que, né, de alguma forma, recolher tudo aquilo ali, colocar num saco e levar pro lugar para poder recompor. Num saco, eu estou falando de maneira grosseira, né, o equipamento, mas pode ser uma outra coisa. Porque aquilo ali é a nossa parte física do lado de lá. E interessante, a pessoa vai chegar lá toda destruída, achando que não ia acabar tudo. Então, uns vão ficando conforme a sua estagnação do outro lado. Então desencarna, aí vai levando, acaba adotando formas estranhas. Uns acabam virando animais, né? Acaba se entendendo como um animal e o seu psique ganha aquela forma animalesca, que são os espíritos licantrópicos ou os zootrópicos, que a gente vê tanto no centro espírita, quando a gente está lá trabalhando, daqui a pouco chega o espírito rosnando, né? Um irmão nosso rosnando, outros mugindo, né? Cacarejando. Por quê? Ele criou uma forma primitiva para o seu perispírito. Ele não virou um bicho, ele ganhou uma forma, ele criou uma forma para o seu perispírito. Ninguém regride, tá? No livro dos espíritos a gente vai ver, o espírito não regride. Ele continua sendo aquilo que ele é, porém ele cria uma casca, ele cria um envoltório fluídico pesado. Às vezes é intransponível de maneira imediata, que precisa ser transponível gradativamente, aos pouquinhos. Às vezes com décadas de tratamento, centenas de anos de tratamento, né, para poder voltar a caminhar como um homem. Então, lobisomem, esses ET que o pessoal vê aí, que não sei o quê, algumas dessas formas são espíritos que ganharam aí, criaram com o seu próprio subconsciente ali aquela forma. E aí ganhou a sua roupagem, né? E aí aqueles que já são mais felizes se apresentam com a roupagem mais bonitinha, né? Mais agradável, que traz mais paz para aquelas pessoas que estão à sua volta. Então, o meu protetor ou o espírito benfeitor, às vezes vai se apresentar de terno e gravata, tudo iluminado, às vezes com um manto, né? Uma túnica, dependendo do seu gosto. Às vezes uma roupa normal igual a nós, mas sempre iluminado. Então ele pode trocar quando ele quer, porque ele sabe que aquilo ali conforme a sua vontade pode ser mudada, né? Então a gente trabalha hoje para a gente ter uma roupinha bonita amanhã, porque a roupinha nossa vai ser praticamente o reflexo do que a gente é. Então, posso chegar de terno e gravata, mas eu posso chegar tudo sujo, arrebentado, se eu tiver uma vida toda bagunçada aqui. Ok, pessoal? Então era isso daí que a gente precisava passar para vocês com relação ao perispírito. Quem tiver curiosidade pode ler aí o livro Evolução em Dois Mundos, do Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, que vai falar mais sobre o perispírito, sobre o comportamento dos espíritos no mundo espiritual, sobre alguns tabus que a gente ainda acha que pode ter ou pode não ter do outro lado, são dúvidas que nós temos, como, será que nós poderíamos ter lá do outro lado um bichinho, um animalzinho, um pet? Será que lá do outro lado tem casamento? Será que lá do outro lado a gente tem a nossa namorada, não sei o quê? Será que a gente vai viver uma vida? Será que a gente vai poder estudar coisas da Terra lá do outro lado? Evolução em Dois Mundos. Podem ler que vocês vão gostar. Então, por que eu falo isso? Porque lá também vai falar do perispírito. É isso aí então, pessoal.
a gente encerra o trabalho de hoje no Livro dos Espíritos. Falamos sobre o perispírito, falamos sobre a forma do espírito, falamos sobre os mundos primitivos. Você que gostou, deixa seu like. Você que gostou, se inscreva no canal, que a gente vai sempre subir mais vídeos para você, para que nós possamos aos pouquinhos nos espiritualizarmos, ok? Grande abraço, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.